Seja muito bem-vinda à nossa quarta aula da oficina de planejamento anual. E aqui nessa aula, finalmente, nós vamos começar o planejamento de 2025. A gente vai começar agora a projetar 2025. Então, vamos já para o quadro que a gente já vai começar. Aula 4. A gente fez toda a preparação, né? Olhou o nosso ano, o que passou, porque a gente precisa ter um ponto de partida de onde nós estamos e para onde nós desejamos ir, aonde nós desejamos chegar. Então, as outras aulas, elas foram mais para trazer uma base para você saber como você está vivendo, como que está a sua vida. E a partir de agora, a gente vai começar a projetar olhando para frente, olhando para o que você deseja, olhando para o que você não quer mais, para as respostas que você já tem das aulas anteriores, de cada atividade que você fez. Aqui nessa aula, eu quero também fazer algumas perguntas para que você possa ser instruída, né? A falar, a fazer, a tirar de dentro de você aquilo que você deseja. E para começar, eu já vou deixar para você uma pergunta que tem tudo a ver com 2025. Responde para mim, como seria seu 2025 se tudo acontecesse como você espera? Como esperado, como planejado, como seria o seu 2025? Aqui nessa aula, eu não vou poder trazer muito dos meus exemplos, porque é um pouco mais íntimo, são respostas mais profundas para algo que eu ainda estou projetando. Falar do que eu já vivi é mais simples, porque eu já vivi, já aceitei, mas falar dos sonhos, dos projetos futuros, eu ainda não consigo falar, porque é algo muito íntimo, é aquilo que você está sonhando, você está buscando. Então, você vai dar pause, vai responder essa pergunta, enquanto eu respondo a minha aqui também, tá bom? Mas defina aí, como que seria seu ano de 2025 se tudo acontecesse como esperado? Por exemplo, se tudo acontecer como esperado, eu vou ter feito meu curso de inglês, eu vou ter tirado a minha carteira de motorista, eu vou ter conseguido fazer o meu evento presencial. Então, como que seria? Pense aí em todas as áreas da sua vida. É um exercício profundo, é porque as perguntas são profundas e você vai precisar pausar e anotar aí. A partir de agora, eu quero que você pense, diante disso que você determinou que a sua vida seria, seu ano seria em 2025, se tudo desse certo, né? Se tudo saísse conforme o planejado, qual palavra definiria o seu ano? Eu sempre gosto de determinar uma palavra para o meu ano. Em uma palavra, baseado nessa vida que você espera viver em 2025, caso tudo dê certo, qual é a palavra? É determinação? É coragem? É força? É paz? É tranquilidade? É novidade, como foi meu ano de 2024, a palavra que eu determinei para o meu ano foi novidade, porque eu vivi coisas muito novas, totalmente novas. Então, esse foi o ano da novidade, onde eu aprendi muitas coisas novas, onde eu apliquei muitas coisas novas. Então, para mim, a palavra foi novidade. E eu consigo chegar agora, no final de 2024, olhar para trás e dar um título. Um título para a história que eu escrevi, que eu construí em 2024. Claro, com a ajuda de Deus, porque a gente não faz nada sozinha. Então, eu creio que Deus queria que eu vivesse exatamente isso que eu vivenciei nesse ano, porque Ele sabia o que era melhor. Então, eu vivi muitas novidades. Eu consegui vencer e romper muitos desafios de uma maneira que eu não imaginava. O título que eu daria para a minha vida, para o meu ano de 2024, é eis que tudo se fez novo. E de fato, eis que tudo se fez novo, porque mudou completamente a minha rota, mudou completamente o meu planejamento, porque eu tive que abandonar meu planejamento e começar sem planejamento mesmo. Fui ali planejando aos poucos, de 3 em 3 meses. Então, foi o ano em que tudo se fez novo. Esse seria o título do livro do meu ano de 2024. E por que eu estou contando isso aqui para você? Porque você também vai determinar não só a palavra, mas o título da história que você quer viver em 2025. Qual seria
o título dessa história? Sei lá, de repente, tirando os sonhos do papel, planejando, vivendo uma vida intencional, desfrutando de um novo tempo, não sei. Encontre aí de maneira criativa qual será o título do seu ano de 2025. Para quando você chegar lá no final, você avaliar se você conseguiu, se você precisou mudar alguma rota e fazer tudo isso que a gente já fez aqui em 2024. Qual seria o título? Profundo, né? Muito profundo. A gente acha que planejar é só pegar a agenda e colocar tarefa, 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 tarefa. Mas planejar uma vida para que ela possa de fato ser vivida, é importante que a gente faça essas perguntas profundas. É importante que a gente olhe para dentro da gente e encontre as respostas que nós precisamos. É importante que a gente consiga entender o que a gente tem de positivo, o que tem de negativo, para que a gente consiga, então, projetar uma vida mais intencional. Eu sei que talvez você pense, é bobagem, não vou fazer. Faça. Você vai ver a diferença. Lá atrás, eu já pensei que era bobagem responder essas perguntas que eu estou fazendo aqui para você. Mas entenda, se você fizer todas as aulas e você aplicar tudo o que eu te ensinei, você vai conseguir, na hora de ir para a sua agenda, planejar com uma maneira muito mais intencional e de uma maneira assertiva, que os ajustes no meio do caminho vão ser poucos em relação ao tanto de ajuste que você teve de fazer em 2024 na sua vida. Agora, eu sei que às vezes eu puxo um pouquinho a orelha de vocês, mas é porque eu precisei fazer isso comigo, para me colocar em movimento, para entender de fato que organizar a vida, que planejar, que projetar é algo necessário para que a gente não deixe a vida nos levar para onde nós não queremos, porque inevitavelmente, quando não temos objetivos claros, de onde nós estamos indo, um caminho a seguir, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não consegue ir para esse caminho que no seu íntimo você deseja. Porque a nossa mente, ela vai procurar pelos caminhos mais fáceis. Então você não pode se deixar ser conduzida pela sua mente, pelo seu cérebro. Você precisa usar a sua mente em favor de você, exercer a sua fé, exercitar a sua visão, aquela que vem do coração, porque nós não vivemos mais baseadas nas circunstâncias, nas coisas que vivemos, mas nós vivemos agora olhando para um propósito maior que nós mesmas. Porque nós já entendemos que não é só sobre você, não é só planejar, mas é sobre viver. Viver a vida que você veio viver na Terra, a vida única que você veio viver na Terra. Então, projete, sonhe, deixe o seu coração enxergar as coisas novas que você quer viver. Porque se você não usar o seu cérebro para receber aquilo que Deus já preparou para você, porque a Bíblia diz que já está tudo preparado no céu. E nós só precisamos ajustar a nossa vida, alinhar a nossa vida para que as bênçãos cheguem até nós. Então, a sua vida já está projetada. Mas se você não consegue desfrutar de ter o entendimento, de imaginar o que você quer, de entender o que funciona para você, você não vai conseguir acessar essa vida que já está preparada para você. Que a Bíblia diz que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Uma vida de abundância, uma vida de paz. E aqui a gente não está falando sobre coisas, sobre dinheiro, mas sobre plenitude, sobre algo que acontece dentro do seu coração. E eu entendo que para projetar 2025 eu preciso falar um pouco disso aqui para você. Para trazer luz. Não é só simplesmente objetivos e metas, não. A gente precisa olhar com esse olhar mais profundo. Eu sei que agora, me acompanhando, aqui, fazendo, você já entendeu por que muitas vezes os seus planos não saíam do papel. Por que muita coisa que você já tentou viver, você engavetou. Porque você estava vivendo apenas olhando para fora, olhando para o externo, olhando até para outras pessoas que estão vivendo aquilo que você desejaria viver e se espelhando nelas, enquanto que o caminho delas já é outro. Você pode se inspirar, mas você precisa entender qual o momento atual da sua vida, aonde você está agora, para que você saiba qual é o próximo passo. E o próximo, e o próximo, e o próximo, que vai te levar para aquela vida que você deseja. Agora, eu vou trazer aqui três
perguntas, 3 objetivos que você vai colocar aí para 2025, antes de você começar a pensar em como vai ser sua vida financeira, em como vai ser a sua vida no trabalho, como vai ser o relacionamento, a sua saúde, todas aquelas áreas que a gente já sabe, né, que a gente precisa olhar para que a gente viva em plenitude. Essas perguntas, elas vão também ajudar você a romper, a avançar e não paralisar em 2025. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: quais são as 3 coisas que você mais quer alcançar em 2025? 3 coisas que eu quero alcançar. Quais são as 3 coisas que você quer alcançar em 2025? Aqui eu não vou trazer muitos exemplos meus, porque esses exemplos eles são muito íntimos. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu quero alcançar, e você já sabe a carteira de motorista, talvez o inglês, que eu quero começar um curso online de inglês para que eu possa, então, aprender inglês, é um objetivo. Então, coloque aí 3 coisas que você vai querer em 2025, vai alcançar, né? Quero em 2025. Aqui, eu quero alcançar. Alcançar. Agora, dá pause, anota, tá bom? Para que você consiga chegar no final da aula e você ter aí as respostas que você precisa. Quais são as 3 pessoas que serão pilares para você em tempos difíceis? Aqui a gente colocou sobre objetivos. Por que eu coloquei só 3? Porque a gente tem o hábito de projetar um tanto de objetivo e não conseguir cumprir nenhum deles. Porque a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo agora, e aí a gente não dá conta e desanima e acha que não é capaz. E vai perdendo ali o time, vai deixando para depois, embola tudo. E para a gente não ficar com o juízo apertado, a gente engaveta e guarda. Oh, deixa, porque não é para agora. Enquanto, na verdade, é porque você colocou muitos objetivos. 3 objetivos é suficiente, porque você vai cumprir os 3. E no meio do caminho você vai acrescentar outros objetivos. Então, defina aí os seus 3 mais importantes. Agora sim, até você alcançar esses objetivos, você vai passar muitos desafios. Infelizmente, a vida acontecendo, fluindo naturalmente, ela não vai ser como o esperado, como o planejado. Então, você vai precisar de pessoas que vão te sustentar, que vão te levantar, que vão te ajudar a não parar. Quem são as 3 pessoas da sua confiança? Coloca o nome delas. 3 pessoas que serão pilares. 3 pessoas que serão pilares em tempos difíceis. Eu já tenho as minhas 3, e são aquelas pessoas que eu vou na casa chorar, que eu vou pedir oração, que eu vou pedir conselho, que eu vou dizer, pode falar a verdade, mesmo que eu não queira aceitar, puxa minha orelha, me ajuda. São essas pessoas. Quem são essas pessoas que você confia tanto? Que você dá espaço e permissão para que elas digam quem você é verdadeiramente. Aquela amizade sincera, aquela pessoa sincera, mas que não fala com sinceridade para te ferir, o que vem de qualquer forma. Mas ela senta com você e com humildade e amor ela diz para você: mas isso aqui está errado. Isso daqui você não pode. Isso daqui não faz sentido para você. Será se você não está errando nisso daqui e é por isso que você está se sentindo dessa forma? Essas pessoas que vão fazer as perguntas corretas e que quando você estiver em meio a uma situação tão difícil que você não vai conseguir sair, você vai olhar para elas e vai saber que ali você vai encontrar resposta de Deus, porque Deus ele usa os relacionamentos. Você vai ter seu tempo de qualidade com Deus, Deus vai te responder. Mas há momentos em que Deus ele ama que os irmãos vivam em comunhão. E vai chegar o momento que você vai precisar de pessoas para te fortalecer, para te ajudar, mas também serão as mesmas que vão se alegrar com você quando você vencer, quando você avançar. Quem são essas 3 pessoas? Anota o nome delas aí. Agora, todos nós temos aquelas coisas que a gente sente vontade de fazer, mas não tem coragem. Você vai definir agora 3 coisas que você vai se atrever a fazer
essas 3 coisas, elas vão ser aquelas que, de alguma forma, você não tem coragem de fazer por medo, por timidez, por alguma crença, ou talvez porque você não se priorizou, né, deixou outras pessoas dizerem o que você deveria fazer. O que você vai se atrever a fazer em 2025? Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Se for uma crença, se for um medo, se for alguma coisa que te atrapalhe de você fazer essa coisa, esse objetivo, fazer isso que você vai escolher aí, eu quero dizer para você que, se for, por exemplo, algo que você tem vontade de fazer, mas tem medo, não faça de uma vez. Se prepare, faça aos poucos, vai se acostumando, se adaptando com o problema, fazendo um passo de cada vez para que você não trave ainda mais. A intenção é que você consiga vencer alguns desafios. De que forma? Se atrevendo. Talvez seja um desafio de você tem muita necessidade de ser aprovado pelas pessoas ao seu redor e tem coisas que você não faz, que você sente vontade. E eu estou falando de coisas positivas, tá? De coisas que te traz alegria e você vai se atrever a fazer, porque você não vai mais viver centrada na opinião dos outros. Existe uma coisa para essa questão do medo. Existe uma ferramenta, né, chamada treinamento cognitivo. Nessa ferramenta, você se expõe ao problema de uma maneira gradativa. Se você tem medo de altura, você vai pular de paraquedas para quebrar esse medo? Ah, vou com medo mesmo, vou fazer, vou acontecer. Vai lá e pula de paraquedas. Se você fizer isso, algumas pessoas elas conseguem ali perder esse medo, tirar essa trava, esse impedimento. Mas não é a maioria das pessoas que consegue vencer o medo dessa forma. Para mim não funciona, eu paraliso ainda mais. Então, o treinamento cognitivo, ele ajuda você, é uma preparação cognitiva, ele prepara o teu cérebro aos poucos, de maneira gradativa, para que você consiga ir vencendo aquele desafio. Então é isso que você vai fazer. Você vai treinar o seu cérebro. Ao invés de já pular de paraquedas, você vai numa cachoeira e vai olhar a queda de lá de cima. Você vai depois ir numa tirolesa baixinha, uma coisa mais simples. Você vai ali experimentar do movimento e da altura, da adrenalina, só que em uma dose menor. E aí você vai avançando até chegar, saltar de paraquedas. Pular não, né? Saltar de paraquedas. Então, aconteceu isso comigo. Eu não me atrevi a fazer isso aqui que eu estou fazendo, a gravar, a dar aula, porque eu tinha muito medo, timidez. E eu não já comecei fazendo isso aqui. Eu comecei gravando um áudio, porque ninguém me via, era só a voz. Um grupo de WhatsApp gravando devocionais. Depois eu comecei a gravar pequenos vídeos nos stories. Depois eu comecei a fazer live, mas foi muito depois. E ainda assim foi muito difícil romper. Mas olha só o resultado hoje. Porque eu não fui lá e fiz, vou fazer, vou acontecer. Não, eu fui de maneira gradativa. Então não esquece disso. Nessas 3 coisas que você vai se atrever, deixa eu escrever aqui, ó. 3 coisas que vou me atrever. Nessas 3 coisas, você vai analisar se você vai precisar vencer algum medo. E se você for, você vai usar essa técnica, tá bom? 3 coisas que vou me atrever. Gente, de 3 em 3, a gente vai chegar no final com uma lista enorme. É muita coisa para um ano. Você pode pensar assim, mas só 3, vou botar muito mais. Deixa para acrescentar, você pode colocar. Mas você deixa para aplicar isso no seu planejamento depois que você cumprir as primeiras, tá bom? Então, é isso. Essa questão do se atrever. Só analisa bem se for algo que envolve medo, timidez, que seja um bloqueio que você vai precisar romper. Seja amorosa consigo mesma, seja empática, não saia fazendo as coisas de uma forma que vai causar um dano muito maior, tá bom? Então, vá aos poucos, nós somos femininas, nós somos mulheres e não precisamos ir aos trancos e barrancos. E aos trancos e barrancos gera um estresse, gera um nervoso, gera algo dentro de nós que nos deixa duras, sabe? Então vá aos poucos. Agora, 3 coisas que você terá o poder de dizer não.
3 coisas que você terá o poder de dizer não. Sim, imagina que você tem uma varinha mágica. E você aí que tem dificuldade de dizer não, assim como eu lá atrás já tive, hoje não, hoje eu rompi. Mas imagina que você tem uma varinha mágica e você vai dizer assim: não, isso eu não posso, sem dar explicação. Sem precisar dizer, não posso por isso, por aquilo. Não, simplesmente eu não posso agora. Quais são as 3 coisas que você vai ter o poder de dizer não? Anota, essa é profunda. Eu não posso dizer as minhas, mas você pode dizer não para pessoas que de repente têm sido invasivas com você, ou que de repente têm demandado demais de você, e você não tem encontrado tempo para você, para fazer aquilo que você deseja muitas vezes. Porque você diz sim para todo mundo e diz não para si mesma. Talvez você vai precisar dizer não para comida, para essa impulsividade de comer. E você vai ter um ano em que você vai buscar uma alimentação mais equilibrada, que vai te nutrir mais. Talvez você vai precisar dizer não para amizades, para lugares, para ambientes. Eu já falei sobre isso por aqui, mas defina aí os seus. 3. 3 coisas que você vai ter o poder de dizer não. Por quê? Porque quando elas acontecerem, você vai se lembrar. Eu projetei, eu disse para mim mesma. Eu vou dizer não para isso aqui. Então, defina aí. 3 coisas que você vai dizer não. 3 coisas que vou dizer não. Anota aí essas coisas, ok? Agora, 3 coisas que você não vai mais procrastinar. Quais são as 3 coisas que você procrastinou? As 3 maiores coisas importantes para você que você procrastinou em 2024. 3 coisas em 2025 que você não vai procrastinar. Por exemplo, eu não vou procrastinar a minha atividade física. Eu preciso voltar com a intensidade que eu tinha. As corridas, malhar, fazer os exercícios. Então, isso é um alvo para mim. Eu não vou procrastinar no meu exercício físico diário. Então, coloca aí, né? Quais são as 3 coisas que você não vai procrastinar. Porque aqui tá a sua satisfação. Nisso daqui, nessas 3 coisas que não vou procrastinar, tá a satisfação, a autoestima, o autoconceito correto sobre quem você é. Gente, eu amo ensinar assim no quadro. É algo nato meu, então você sempre vai me ver dando aula aqui nesse quadro. E eu gosto de escrever, eu gosto de anotar, então enquanto eu vou falando, ao invés de estar passando um slide para você, para mim fica muito mais gostoso de fazer a aula, de aplicar essa aula para vocês aqui, escrevendo no quadro. Isso é muito bom, vocês não têm noção da alegria que eu tô ao gravar essa oficina. Incrível! Aqui eu rompi algo mais. Então, a procrastinação. Quais são as 3 coisas que você não vai procrastinar? Coloca aqui. E agora, eu tô olhando aqui, que é onde tá as minhas anotações no quadro branco, tá? 3 novos hábitos que você vai passar a ter em 2025. Quais são os hábitos que você quer desenvolver em 2025? 3 novos hábitos. Deixa eu ver se tá saindo. Tá, né? 3 novos hábitos. 3 novos hábitos. Ó. 3 novos hábitos para 2025, para que você possa aplicar na sua vida que vai te levar para onde você deseja, né? Aqueles hábitos que são importantíssimos para que você consiga aplicar e fazer acontecer o seu planejamento. Quais são esses hábitos? Por exemplo, é ter disciplina? É ser disciplinada? De todos os dias você fazer aquela mesma coisa? É você estabelecer uma rotina organizada para um bom funcionamento do seu lar? Da sua vida. Então, defina aí quais são os hábitos que você vai ter a partir de agora, em 2025.
tá bom? E para finalizar essas questões dos três, a gente vai agora definir 3 estratégias que você irá utilizar para aumentar o seu impacto no mundo, o seu impacto na sua família, o seu impacto no seu trabalho, o seu impacto no seu casamento. Como assim, Lara, o impacto? Nós vivemos aqui para amar a nós mesmas e amar ao nosso próximo, não é? Esse é o segundo mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você pensa no impacto que você vai gerar no mundo, através da sua vida única, através de quem você nasceu para ser, porque é aí onde está a tua maior força. É você saber qual é a tua essência, quem você é de verdade, sem camuflar, sem máscaras, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas, como é que eu posso dizer, com seus, quando você é mimizento, todo mundo tem. Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é você. Se você não gosta de alguma coisa, você consegue moldar, você consegue desenvolver virtudes, você consegue avançar. Mas a vida que você vive hoje tem impactado de maneira positiva as pessoas ao teu redor? O teu próximo são aqueles que convivem com você. A tua vida tem impactado a vida deles? De maneira positiva ou de maneira negativa? Como que você pode aumentar o teu impacto positivo na vida das pessoas? Em todos os ambientes onde você vai. Responde para mim essa. Eu aumentei o meu impacto através aqui. Através do conhecimento que eu tenho derramado sobre você. Então, eu aumentei o meu impacto no mundo. Antes, eu aumentei o meu impacto no meu lar. Com os meus filhos, com o meu esposo. Porque eu entendia que é a base sólida, a base forte que eu precisava. Para que agora eu pudesse ter firmeza aqui na minha casa e tudo está funcionando naturalmente enquanto eu estou aqui gravando de dia, para que eu pudesse então impactar a sua vida através desse conteúdo. Aquilo que eu tenho trazido, que eu tenho trabalhado, que é um trabalho, é um serviço para construir e para trazer para você luz sobre a vida que você deseja viver, é uma forma de impactar o mundo. Então, como que você pode impactar? É com uma palavra positiva? Quando alguém no teu trabalho chega de cara feia, porque aconteceu algum problema lá fora e ela não sabe lidar e desconta em você? É difícil, mas é uma escolha. É uma escolha. Como você quer impactar a vida do seu esposo? A vida da sua esposa, caso algum homem assista? Como que você vai impactar a vida dos seus filhos? É muito importante. Defina aí 3 estratégias. Você vai deixar de ser rixosa, de reclamar de tudo, de falar demais, de querer ter razão, de querer controlar tudo. Essa é uma estratégia. Não, não, não. Eu não sou assim de reclamar, de ficar falando, eu sou muito quieta no meu canto. Então você vai encontrar uma maneira de servir, de estar mais presente na vida das pessoas, de se disponibilizar para ajudar. 3 estratégias que você vai aplicar em 2025 para você aumentar o seu impacto no mundo. Quando você aumenta o seu impacto na vida das pessoas, isso volta para você numa dimensão, você se preenche, a sua alma, ela se preenche. Porque nós não somos guiados pela vontade da nossa alma, mas nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos ser preenchidos na terra, para que a gente possa desfrutar de uma alegria, desfrutar de uma plenitude. E quando você impacta o mundo ao teu redor de uma maneira positiva, isso volta para você. Isso retorna para você. E a maior beneficiada é você mesma. Então, defina aí quais são 3 estratégias. Vou colocar aqui. 3 estratégias para aumentar meu impacto no mundo. Define aí quais são essas 3 estratégias. E você deve estar se perguntando aí, tá, Lara, mas não é o planejamento de 2025?
Sim. Aqui nessa oficina, o que eu queria era movimentar dentro de você todo o teu sentir, todas as crenças, todos os valores. Eu queria te colocar em movimento, te trazer presença para quem você é e para o que você tem vivido, para a forma como você tem vivido, para você entender que o poder está nas suas mãos. Então agora, a partir de tudo isso aqui, você vai definir as suas metas para a vida que você deseja. Você vai definir agora qual é o teu dia ideal, qual é a tua vida ideal. A gente já falou um pouquinho no início, se tudo acontecer como planejado, mas aqui vai além. É o ideal, aquele dia de princesa, sabe? Qual é a tua vida ideal? Como você vai estar em dezembro de 2025? Como você vai se vestir? Como você vai se comportar? Como você vai se alimentar? Como você vai se relacionar? Na vida ideal. Naquilo assim que você pensa, poxa, se eu pudesse, eu ia viver dessa forma. Eu teria essa vida. Defina aí o seu dia ideal. Defina o dia ideal. Por exemplo, o meu dia ideal. Eu tô aqui, toda arrumada. Aqui tem um espelho à frente, tá? Então eu olho por isso. Eu tô maquiada, eu tô com o cabelo arrumado, eu tô com uma roupa bonita. E o que eu quero para 2025 é que eu esteja a maior parte do tempo dessa maneira. Não só quando eu vou gravar, não só quando eu vou sair, mas que eu me embeleze dessa maneira todos os dias, porque isso me faz bem. Eu tô me olhando no espelho, tô me achando linda. Não tem nada melhor. Então, no meu ano ideal, em 2025, eu me vejo essa mulher que se veste bem, que se arruma, que tem esse cuidado, esse zelo consigo mesma. Eu vejo uma mulher que traz beleza. Então, eu vou ter flores na minha casa, eu vou ter plantas na minha casa, eu vou ter portas-retratos na minha casa, que até então não estava tendo, porque não dava conta. Em 2025, tudo isso vai acontecer e vocês vão acompanhar aqui comigo. Ai, eu me vejo plena, feliz, sem nó na garganta, sem medo diante dos desafios. Eu me vejo tranquila. Eu me vejo caminhando e encontrando novas pessoas. Eu me vejo viajando sozinha de avião. Eu me vejo dirigindo sem medo, com confiança para qualquer lugar. Eu me vejo doce, amável, amorosa com meu esposo. Eu me vejo mansa com os meus filhos, com a autoridade estabelecida e alinhada. Eu me vejo servindo a Deus, indo à casa do Senhor, sem colocar impedimentos, sem colocar empecilhos, sem dar desculpas. Eu me vejo servindo na casa do Senhor, edificando a vida de outras pessoas. Assim como aqui é um trabalho, o servir na igreja também é para edificação de outras pessoas, e esse é o meu chamado. Eu me vejo costurando e gravando e fazendo roupas lindas, roupas de luxo no nível que eu gosto e amo costurar. Eu me vejo atendendo muitas clientes. Eu me vejo mentorando muitas mulheres. Muitas mulheres sedentas de conhecimento, de avanço, sedentas por entender que existe um Deus que é maior. Nossa, eu consigo visualizar tudo isso. Esse é o meu ano ideal. Eu consigo imaginar eu viajando com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha família. Nós quatro, sem me preocupar, sabe? Com tudo organizadinho, para desfrutar da vida. Nossa, eu enxergo muita coisa boa. E você? Como é que será o seu ano? E o seu dia ideal? Como é que ele vai acontecer? Você vai fazer com que a sua vida funcione de maneira leve? Como que vai ser o teu dia?
De segunda a sexta, como vai ser o teu dia? O meu dia de segunda a sexta, eu levanto, faço exercícios, preparo café, dou aula para as crianças, reforçando ali, preparo o almoço, preparo a mesa de almoço com capricho, com carinho, com zelo, sem agonia, porque eu tenho vivido uma vida muito acelerada. E eu não estou mais colocando a mesa, não estou mais fazendo a mesa posta. Eu estou com saudade disso. Então eu me vejo colocando a mesa posta, ensinando meus filhos o cuidado que é a gente sentar à mesa e aconchegar ali de um momento de intimidade. E para mim é o momento mais íntimo da minha família. Depois eu vou trabalhar, costurar, gravar os tutoriais de costura em alguns dias da semana. Em outros dias eu vou gravar as aulas aqui do programa, as oficinas como essa. À noite as crianças vão dormir cedo e eu vou ter tempo a mais com meu esposo. Isso vai estar organizado. Isso já acontece, mas vai ser ainda mais. Eu vou para a igreja nos dias definidinhos, certinhos. Meu dia. Eu vou parar para respirar, vou ter o meu momento de pausa. Vou começar o meu dia com devocional, sempre. E agora eu vou ter o meu cantinho ao lado da minha cama, com a luminária, com a Bíblia e com um caderninho para anotações. Porque às vezes eu desperto de madrugada e eu tenho vontade de anotar. Então eu vou ter meu cantinho, então já sei que isso vai fazer parte do meu dia a dia. Ai, eu gosto de pensar no meu dia ideal. Porque eu vejo que por pensar nisso, eu já vivencio ele hoje. Mas eu ainda quero mais. Eu quero ir além. Então, qual é o teu dia ideal? Como é que você quer? Que seja cheio de sorrisos, de alegrias. Você vai precisar lidar com o ressentimento. Deixar ir. Porque problemas vão acontecer todos os dias para nos tirar do foco de viver o nosso dia ideal. E vão ter dias que não vai conseguir, tá tudo bem. Mas a maior parte dos seus dias, como é que você deseja que seja? Defina. E eu quero que você torne isso uma rotina. Por exemplo, eu não detalhei aqui, mas eu tenho a minha rotina certinha. Acordo, leio a Bíblia, faço minha oração, aí vou já preparar o café, cuido ali das coisas, cuido da casa, já adianto. Aí acordo as crianças, tomo café, dou café a eles. É tudo já organizadinho, que funciona para mim. E como funciona para você? Defina. Vai fazer toda a diferença. Como que vai ser o seu dia de dona de casa? Defina, organize, tá bom? Então agora você já tem aí o que você precisa para definir e decidir como vai ser seu 2025. A partir de agora é você pegar tudo isso, fazer o que eu te ensinei na primeira aula. Coloque em post-it. Escreve isso daí nos post-its e vai colocando e fazendo a tua parede. E a partir daí você vai definir os objetivos que você tem dessas coisas aqui e como que você vai desenvolver esses objetivos. O que você precisa para desenvolver esses objetivos? O que você precisa de recursos, de conhecimento, de novas habilidades para que você tire do papel esses objetivos. Lara, e você não falou nada sobre financeiro, sobre quanto que eu quero ganhar? Isso você já sabe. Essa organização natural, você já sabe. Mas na próxima aula eu vou aprofundar um pouco sobre isso. Não se preocupe, a gente vai na próxima aula ver todas as áreas da nossa vida, analisar e então projetar, colocando no planner. Você vai ver como que eu utilizo toda essa metodologia e aplico ela no planner da mulher intencional. Então, você vai entender que a hora de ir para o planner é muito mais fácil do que essa hora aqui, tá bom? Para essa parte da oficina, esse primeiro momento, é isso que eu preciso compartilhar com você. Aguarde que já já, quando você já tiver conseguido colocar todas essas ideias no papel, a gente vem com a aula de planejar no papel, no planner, ou na agenda, ou no bullet journal, não sei o que você vai escolher, mas logo mais a gente vem com essa aula, tá bom? Então é isso para essa nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você e que você tenha despertado,
tá bom? Porque a outra parte é a mais fácil. As próximas aulas, elas serão as mais fáceis, porque a gente vai só aplicar tudo isso que a gente já vasculhou do que a gente quer, do que a gente deseja, dos nossos valores, e vamos colocar de fato em objetivos, definindo o que a gente tem do macro para o micro. Nós temos um ano, 12 meses, e nós vamos destrinchar cada objetivo nos meses. E definindo qual passo que a gente tem que fazer, qual passo que eu tenho que dar, para que a gente consiga realmente tirar do papel um passo de cada vez. Então é isso. Até a próxima aula.